Olá, meus amigos, outra vez aqui no programa da CT5 Esportes para poder falar sobre a área desportiva. E, como sempre, nós estamos sempre trazendo pessoas que falam ou comentam sobre uma área, né? Hoje é um dia que nós vamos comentar e falar sobre a pré-temporada geral na formação de uma equipe de futebol. E nós trouxemos um convidado especial. Eu acredito que é ao público que acompanha a CT5 e que são aqueles de uma década mais atrás, vai saber sim de quem a gente está falando, de quem está aqui comentando, né? Vai conhecer muito bem essa pessoa, que é o professor Manuel Moreira, campeoníssimo, né? O homem saiu aqui do estado do Ceará ganhando por vários clubes e depois saiu para o exterior e mais na região da Ásia, onde ele ganhou muitos títulos também. Nós vamos comentar tudo sobre isso. Mas antes de iniciar e de apresentar o professor Manuel Moreira, eu queria pedir para vocês que acompanham a CT5, para, além da visualização, compartilhar, dar seu like, né, dizer que gostou, que achou interessante. Os seus comentários são muito importantes. Nós estamos acompanhando todo o desenvolvimento disso, que aqui estamos fazendo para vocês, e é de muita importância essa sua participação. Bem, eu não vou apresentar o currículo do Manuel Moreira, mas ele mesmo vai fazer isso para todos nós, e nós vamos, no decorrer, ali, conversando e falando sobre a formação e a preparação, e esse tempo todo que ele passou no exterior. Olha lá, 32 anos trabalhando no exterior, na parte física e fisiológica de clubes. E chegou até a Copa do Mundo, hein? Manuel Moreira, uma satisfação muito grande estar com você aqui e espero que hoje a gente possa passar para o nosso público, né, as pessoas que visualizam, que nos acompanham, muitos que nós conhecemos e trabalhamos juntos, acompanham o nosso programa, como outras pessoas, e dizer para você que o nosso programa já está chegando em Portugal, está chegando na Itália, em Malta, em vários lugares que eu tenho amigos, porque o futebol faz isso, né? E a gente compartilha e eles estão lá, às vezes, quando passando um toque para a gente. E espero que chegue até a Ásia, onde você trabalhou. Faça a sua apresentação e diga para nós o que você fez em relação a essa vida tão extensa fora do país. Edmundo, quero parabenizar você pela repercussão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e passar alguns conhecimentos que eu adquiri durante todos esses anos. Eu comecei praticamente nas categorias de base do Ceará, com 10, 11 anos, na época que tinha dente de leite, escolinha, juvenil, os aspirantes, né? E levei muita sorte. Isso como atleta, né? Isso, como atleta, né? E conheci pessoas lá no Ceará que me ajudaram a entrar no ramo da preparação física, como o goleiro Procópio, que já fazia, o professor Erandi também a fazer educação física, e aquilo foi me... Tanto que eu consegui entrar na universidade. Na época eu fazia o NPOR também, mas do professor William Pontes, né, me deu uma ajuda e tranquei, depois voltei novamente, cursei educação física, depois fui para a Gama Filho, fazer pós-graduação em metodologia, em treinamento esportivo. Depois, nessa altura, eu já ensinava, voltei, fiz um concurso na universidade e comecei como professor. Voltei para a Gama Filho para fazer ciência da preparação física e também pela Castelo Branco, no Rio. Fiz também um pouco na metodologia do ensino na UES e, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa chamada Dimas Filgueiras, né, que eu estava em Limoeiro fazendo essa pós-graduação, quando ele me chamou para trabalhar no Ceará, que o coronel Otton Borges estava com problema de quartel, tudo, então eu vim trabalhar com o Dimas. Comecei no Ceará, conheci pessoas que me ajudaram muito, como o Lula Pereira, o doutor Zé Roberto, né, e agradecer também o professor Flávio Witzbick, da Unifor, que foi quem me impulsionou para essa área da fisiologia da preparação física. E depois comecei a trabalhar no futebol do Ceará, depois fui para o Ferroviário, Fortaleza, depois fui para o União São João, mas eu fiz uma pré-temporadazinha no Rio Branco de Americana para preparar, selecionar atletas para ir para o União São João. Depois fui para o Rio Branco de Americana, fui convidado a trabalhar no Sport Boys com Cláudio Adão, no Peru. Depois voltei para o Ferroviário novamente e depois eu fui para a Tunísia, onde eu fiquei quase 13 anos. Depois da Tunísia, eu fui para os Emirados Árabes, onde eu fiquei 18 anos, né?
E aí, somando tudo, chega aos praticamente os 32 anos fora do Brasil. Porra, que legal, cara. Moreira, você vai falando assim, eu vou aqui me lembrando, né? Que eu estive contigo em 94 no Ferroviário, né? Quando a gente foi campeão cearense, né? Isso, Já fazia fazia muitos anos que o anos, Ferroviário não ganhava título profissional e tal. E você estava dentro da equipe lá, né? Nossos preparadores, eu e você, muito jovens, né? Porque eu fui convidado para ser treinador de goleiros, né? Que naquela época era difícil, treinador de goleiro. Estava começando, né? Essa parte Quase de não preparação. existia, né? Essas coisas. E me convidaram, pô, não, tu foi goleiro, tu trabalha a base e tal, não sei o que, tal, aquilo lá. E foi convidado e lá vai eu, verde pra caramba, que eu comecei mais ou menos a trabalhar com isso em 93 para 94. E em 94 já estava no profissional treinando os goleiros. E a gente foi campeão do ano, cara. Foi muito interessante, né? Foi muito legal. A gente conheceu muita gente importante, né? E depois disso, desse seu crescimento aí, dessa evolução que você teve no condicionamento físico e seguir o caminho, né? Porque você, ao lado do Lula, foi campeão brasileiro, né? Foi com o União São João? Eu cheguei logo depois, quando ele foi campeão, ele foi subiu, campeão, aí ele levou você para lá, exatamente. Né? Trabalhou com Dimas Filgueira, que eu também trabalhei. Mais que se questione, né, a vida de 50 anos do Dimas Filgueira no Ceará Sporting Clube, eu acho que foi o único clube que ele trabalhou aqui. Ele jogou no Fortaleza, mas depois que ele foi para o Ceará, ele passou 50 anos. Né? Tanto que, eu me lembro que na época eu trabalhava com ele aqui, em 2010, 10, 11, 12, 13 e 14. Né? Nesse período ele formou 50 anos de Ceará Sporting Clube, tanto chamado de soldado alvinegro, né? E fez um histórico muito grande. O Ceará fez uma festa muito bonita para ele, o nome dele, a torcida toda cantando, 50 mil torcedores cantando, né? O Dimas. Então isso foi muito emocionante, foi muito legal, né? Infelizmente o Dimas só em falar em Dimas, a história que eu tenho com o Dimas é engraçada, porque eu estudava no Colégio Pia Marta e o Dimas veio para Fortaleza, né, como atleta, e entrou como professor de Educação Física lá do Colégio Pia Marta. E coincidentemente, depois ele transferiu o curso de Educação Física dele para cá. Ele foi meu professor, depois eu fui professor dele na universidade, depois eu trabalhei com ele no Colégio Batista, depois fomos para o Ceará. Então é uma história realmente. Ué, que legal, cara. E o Dimas como eu disse, sendo questionado por muitos por algumas situações vividas dentro do profissionalismo, ele foi um cara que ajudou muita gente. E essa minha vida com o Dimas, a gente sempre foi adversário, né? Que eu lá no Ferroviário, passei 11 anos no Ferroviário, trabalhando na base, na formação, depois de atleta, né? E o Dimas Filgueira, no Ceará, como eu já disse antes aqui, 50 anos, depois nós fomos trabalhar esses 5 anos juntos, né? E nisso, Moreira, eu não entendi que o Dimas Filgueira chegou para mim e disse assim, Edmundo, eu quero trabalhar com você, quero você aqui comigo. Isso quando o Evandro Leitão, que hoje é prefeito da cidade, né, ele era presidente do Ceará Sporting Clube, o convidou para não deixar o Ceará cair, se eu não me engano foi em 2012, 2013, não deixar cair para a Série B. E já tinha trazido tantos treinadores pelo Brasil afora, cara, e não conseguia, veja só o seguinte, não conseguia tirar o time do 2010, que o time chegou na liderança, depois foi caindo, e eu quase... Aí chamou o Dimas Filgueira, Dimas assim, traga o Edmundo para trabalhar comigo. Aí disse, porra, Edmundo lá na base, Edmundo não tem nada a ver aqui, isso não, trabalhar comigo. Nós ficamos 9 jogos invictos na Série A brasileira, cara, e fomos classificados para uma Sul-Americana, quer dizer, eu não tenho que agradecer ao Dimas não, cara, não tem que ficar satisfeito por... mas ele é isso, é aquilo, rapaz, olha, pode ser o que for, o cara me deu a oportunidade, estive com ele, andamos juntos, fizemos o Ceará ficar numa posição privilegiada, né? E na época que eu estou falando, né? Então, eu só tenho muita consideração e muito respeito a um homem desse, como eu tenho certeza que você tem também. Pois é, e só complementando o que você está dizendo, trabalhar com Dimas foi praticamente como se você fizesse uma universidade de aprendizado que eu tive com ele, não só na parte de preparação física, como você sabe, ele envolve toda a comissão técnica com ele, a parte de supervisão, a parte de controlar dentro de um hotel, na parte de viagem, na parte de organização, tudo. Ele faz muitas coisas e leva a gente a fazer com ele também, né? Então, ele sempre dizia assim, eu gosto de comissão boa e barata, que ele brincava comigo, o Zé Roberto e o Lula. Então, a gente fazia um pouquinho de tudo de cada um, se ajudava realmente. Então, esse é o Dimas. Ele é o Dimas Filgueira. E depois você falou um outro nome aí também, expressivo para mim, de uma amizade, de um carinho, que Lula Pereira, cara. Lula Pereira, quando fui trabalhar com ele, e a amizade que nós fizemos, quando nos encontrávamos antes dele ter falecido, ele dizia assim, meu irmão, como é que você está?
tudo bem, e a gente se abraçava, tudinho, mas assim, ó, são poucas pessoas que eu chamo como irmão. Exatamente. E você, eu chamo você de irmão porque você é um homem. Então, cara, aquilo me dava um orgulho, uma satisfação, porque o Lula Pereira é conhecido nacionalmente, cara. Era um cara de sucesso, né? Quando chega para você e tem essa consideração, você tem que respeitar aí muito, entendeu? Quando eu cheguei no Ceará, o Lula era jogador. Então, ele teve aquele problema do tendão dele e se aposentou. Sim. E assumiu o Juvenil do Ceará. E ele e o Marciano faziam treinamentos de 2h30, naquele sol de 1h30 da tarde, lá no Forte. E eu, o doutor Zé Roberto, começava a conversar com ele sobre controlar os treinamentos, aquelas coisas todas. E foi aí que começou essa discussão a respeito de dosagem de cargas. Então, tem muitas coisas na época do Lula, Edmundo, que hoje no futebol se fala. É como você disse, se formou na universidade. Né? Exatamente, trabalhos reduzidos, essas coisas. Então, tem muita coisa que nós já fazíamos isso na época. Tá entendendo? Cara, e tu falando sobre isso aí, eu me lembro que quando a gente estava junto, né, conversando de nós dois, batendo papo, tal, ele falava assim, ó, tudo que fazem hoje, professor... Eu já fazia muito tempo antes. Eu já fazia isso na minha época. Eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão pelo América Mineiro e Minas, que ganhar do Cruzeiro e Atlético é difícil. Né? Fui campeão pelo União São João, né? Aí fui Rio Branco. Rapaz, tanta coisa importante que esse cara falou, mas assim, naquela época eu já fazia tudo isso que esse cara, e estou achando que é moderno hoje. E eu sou testemunha disso, porque na época eu trabalhava no futebol salão também, e a gente conversava muito, trazia muita coisa para ele, e foi que formou aquela equipe excelente do juvenil que subiu para o profissional. Logo, ali só tinha jogadores especiais, né? Eu tive a oportunidade de peladeiro, né? Já tinha largado o futebol, de formar uma equipe, e eu fui lá em Aracati, nós fomos campeão em Aracati, o time fazia 20 e tantos anos que não ganhava o campeonato lá, do Caxias, e me chamaram para ir pro gol, porque na época eu ainda era menino, né? Eu só tinha 40 anos, 45 anos. Mas os meninos tudo 21, 22, cara, jogando pelo Ceará já, e eles tinham a oportunidade no final... assim, da semana, ficar livre e tal, e viajava com os caras, rapaz, interessante. O que você teve com ele, o zagueiro Aldemir, né? Aldemir, fazendo parte desse grupo. O Clodoaldo, o Narciso. Claudemir, o pessoal, o Ivanildo. Rapaz, tanta gente queria jogar comigo. Eu digo assim, pô, me senti um privilegiado. Digo, velho, largado já no meio dessas meninas. Foi uma geração muito boa mesmo. A gente foi campeão, era todos jogadores do Lula, cara. De vocês, né, na época, da comissão de vocês, né? Se transformaram eles em grandes atletas do futebol cearense. Foi. Legal. Ó, importante que a gente está falando aqui sobre a nossa passagem de vivência, né, de futebol, né, como pelo Ferroviário também, quando você retornou em 94, a gente foi campeão, acho que foi o Dutra, em 94 foi o Dutra. Começou com acho que o César Moraes foi o último treinador, não foi? Foi. Depois... Acho que até o Zé Maria Paiva também assumiu. E o Zé Maria, eu entrei no lugar do Zé Maria no juvenil, porque ele teve uma fratura, algum acidente no pé, então eu assumi a preparação física do juvenil e treinador, e fiquei como preparador físico, e aí foi com o Lula nessa época. Pois é, aí, né, aí foi formada aquela comissão que terminamos sendo campeão em 94, tudinho. Uma turma boa, né? Até hoje, cara, essa turma aí, Moreira, você... se esse ano se fizer, e se você estiver por aqui pelo Ceará, aqui em Fortaleza, né, nós vamos te convidar a fazer parte, porque essa turma aí, já veio o Lima. O Lima estava... em Roma, cara. Isso. Não, na Itália. NASA, eu acho que ele mora... Lima, NASA. Ele veio, NASA veio, entendeu? Paulo Adriano, Acácio, Ricardo, tudinho veio, cara, para fazer essa confraternização. O Lima, o NASA, o Branco também, você viu muito sucesso no México, né? O Branco. Então, esse pessoal foi um pessoal que... A gente faz essa festa de final de ano, tá certo? Esse ano nós fizemos lá no clube da Petrobras. É um joguinho que faz ali na Barra do Ceará, o presidente sempre consenso com a gente, né? Sempre amigo, libera o espaço, a gente faz uma brincadeirinha lá. Prazer estar com esse grupo novamente. Aí depois a gente vai para um jantar ou para um almoço, né, junto. Aí, será uma satisfação muito grande, né, relembrar. E muitos deles, 94, 95. Isso. O Robério, né? Robério, que hoje é pastor. Hoje é pastor. Muito bom. Então, legal, cara. Essas histórias a gente junta assim. Talvez a torcida do Ceará, do Fortaleza, não saibam, mas nós não somos contemplados pelos clubes, mas nós mesmos fazemos os nossos... um pouquinho da história do clube. A gente vai reviver nesses momentos, a gente relembrar essas coisas, né? Mas muito legal. Agora, achei muito legal o teu currículo, relembrou algumas coisas, né, que vivemos, mas nós não viemos aqui para isso, viemos mostrar a sua história, tá certo, como um profissional da preparação física e que encaixa bem a fisiologia e falar sobre a sua preparação nesses 32 anos que você ficou, da sua formação e do seu trabalho, até na Copa do Mundo você esteve, né?
que foi a Copa do Mundo Isso, de do Japão, 2002. 2012. Então, quer dizer, muito legal e precisamos saber de como você conviveu com isso, como é que você viveu com isso, como é que você passou por isso. Vamos mostrar aqui umas fotos, tá certo? Fazer uma seleção aí de fotos e você vai contando a história dela, até nós chegarmos depois o que é a formação física geral de um clube numa pré-temporada. Tá certo. Beleza assim? Tá bom. Então, tá aí a primeira essa foto. daí foi na época da base do Ceará, né, do Dente de Leite, naquela época que tinha, né, o treinador Alexandre já faleceu, mas é uma época muito boa desses atletas. Aí você era goleiro, né, Moreira? Isso. É. E tu lembra aí algum desses meninos aí que Sim, são hoje senhores? Tem médicos aí, como o Grijalva, tem também os amigos aí, o Rodrigo, Adalberto, o Antônio Célio, que é formado em Educação Física, trabalhou comigo também. Legal, É época muito Que boa. bom. Mostra outra foto. Pode. Bom, já mais na frente, no juvenil, né, que tem o Marcelo Vilar, tinha o Adalberto, tem a... Marcelo Vilar. E você Hoje sabe, o Filinto, aqui, ó, o Filinto que é treinador, ele era nosso atacante na época. O Filinto, treinador também, sim. está sentado aí. Ali acocorado. Né? Exatamente. Marcelo Vilar e o Filinto, dois grandes treinadores que nós temos aqui no futebol cearense. Isso. O cara tem rodado bastante, tem conquistado muitas coisas. Marcelo Vilar foi campeão brasileiro pelo Botafogo da Paraíba, foi campeão também brasileiro pelo Ferroviário. Aí ele disse, não, mas foi da série A, B, C, comigo, ser campeão. E desses times é pior ainda, é mais difícil. Exatamente. É mais fácil As ser campeão condições na de série trabalho A. são bem precárias. Tá né? louco, e o cara foi campeão brasileiro, cara, então... Pois é, essa é uma geração boa, muito bom mesmo. Aqui já foi no profissional, né? O Bigode ali do lado. O Bigode, que formado em Educação Física também, tinha o professor Jordano, treinador de goleiro. Uma fase muito boa do Ceará, né? Então, realmente... tem o Ayrton Tanque. O Ayrton, Léo... Né? Claudio Adão, Ivanildo. Formiga, sabe que Ivanildo ele está trabalhando com... Massagens, reabilitação, né? isso. Reabilitação, Aí né? tem Claudio Adão, tem o Monga, que é o atacante que veio da Ponte Preta naquela época. Dele. E o Sérgio Alves também. O Sérgio Alves ele veio do jogo nosso contra o Central de Caruaru, com o Joel Martins. Ele e o Mirandinha, aquele que foi para o Corinthians. E o seu Joel gostou dele, conversou com o Dimas e já uma semana eles já estavam treinando com a gente. Mais foto, por favor. Bom, esse aí é o professor Flávio Witzbich, que era meu professor de fisiologia e na universidade. Então, ele me chamava de Moreira Criqui, que eu perguntava as coisas. Então, ele me impulsionou muito e ele assumiu a ABEC, na época, a Associação do Banco do Estado do Ceará de Voleibol. Ele assumiu a preparação física e eu comecei a trabalhar com ele como voluntário mesmo. Então, foi onde começou, tá entendendo? E até hoje, por coincidência... E tem que ser muito grato a essas pessoas que no têm nosso o prazer, mestrado, você vê como né? são as coisas. Naquela época, não tinha pós-graduação tão fácil, né? Era só no Rio de Janeiro que eu fui. E, por coincidência, na época do Covid, nós nos inscrevemos sem sabermos, né, no mestrado, na UTAD, na Universidade lá de Portugal, e numa mera disciplina lá, se eu não me engano, uma disciplina foi anatomia, alguma coisa assim, eu encontro o professor Flávio dentro da sala de aula comigo. Eu fiquei morto de contente, porque foi meu professor... Trabalhei com ele na universidade e nos encontramos no mestrado junto. Então, eu sou uma pessoa que eu agradeço demais. Que boa. Outra foto. Outra pessoa. Aqui foi onde eu aprendi tudo no futebol, na base, né? De parte de preparação física, não técnica, mas a parte de administrar, de convivência com atletas, com diretores. Então, o Dimas ele dava muitas funções para a gente. Esse relacionamento é muito importante. Isso. Então, eu exerci muitas vezes a parte de coordenação, de supervisão com ele, tá entendendo? Organizar hotel, viagem, essas coisas. Passa a foto para a gente, por favor. Aqui é o doutor José Roberto Barros. Então, foi uma pessoa que me visitou nesse tempo todo. Fora ele foi para a Tunísia, me visitar lá, na época eu estava no Etoile do Sahel. E aí foi no Lauarda. Nessa época tinha o Hugo, que jogou no Grêmio, São Paulo. O Magrão, volante, que jogou no Internacional, Palmeiras, Corinthians. E tinha o Fernando Baiano, que foi atacante também. Então, o Zé Roberto ele fez o prazer de nos visitar. Sabe o meu relacionamento com o doutor Zé Roberto hoje? Doutor, eu estou precisando do menino fazer uma cirurgia assim, mande para mim, professor, que a gente está tendo aqui. Aí atende, parece até que coração tá falando, imenso. O cara é gente boa. Pessoa que eu tiro o chapéu e aprendi muito com ele também. Pô, nós somos colegas na universidade. Ele ministrava a cadeira de Fisiologia do Esforço. Muito legal. Outra. Eita, essa velha já estava... Isso aí foi na época que nós fomos campeões pelo Ferroviário. 94, né? Cícero Ramalho está ali, cadeira. Cícero Ramalho. Batistinha. Doutor Flávio ali. Bom, essa aí, o Etoile, foi a segunda vez que eu saí para o Sport Boys no Peru. Isso aí é a Tunísia. Isso aí foi quando nós fomos campeões da Copa da África de Clubes.
Então, foi legal, um campeonato muito difícil, é o Dutra, lá na ponta, né? E realmente essa equipe, nós ganhamos 4 títulos no primeiro ano que eu cheguei. Então, acho que foi isso que me deu uma alavancada na Tunísia, sabe? Legal, porque esse cara. time era um time de segunda, ele foi para a primeira divisão, e logo na primeira divisão nós ganhamos Copa da África, Copa da Tunísia, Campeonato da Tunísia e fomos vice-campeões das Copa Árabe. E ter campeões juntos aqui pelo Ferroviário e foi para a Tunísia ganhar tudo também. É, a ajuda de Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, cara. E tinha um Cleito também, aqui lateral esquerdo, ele está lá naquela Sim, foto. tá, né? Bom, aí foi quando eu saí do aí já é o Esperança de Tunis, que há poucos anos chegou na final do Clubes Campeões, lá nos Emirados. Pô, e qual é esse país? É da Tunísia. Tunísia também. Esperança E Esportiva Danone de lá Tunis. também? É, o patrocinador Danone. Ah, caramba. Então aí foi um título da Supercopa que nós ganhamos da África. Então um título muito importante para todos. Ele é o capitão da equipe, Tarek Tebet, que hoje ele é treinador na Tunísia. Outra foto. Aí foi o último título que nós ganhamos, agora 2023. Estou com vendo ali a data, o 22, Rata. 23. Né? Eu não acompanhei essa equipe toda, nós começamos, a temporada começa em setembro, e eu cheguei no mês de final de outubro para novembro, e essa equipe estava em 9º lugar. E quando o Dr. Mesfer, que é o treinador, é um árabe, ele me chamou, então foi complicado nessa parte de pré-temporada, porque eu não acompanhei a pré-temporada, então eu já percebi algumas coisas, mas com os dados de GPS nós conseguimos, na metade do campeonato, na volta, de dezembro para janeiro, organizar essa parte de condição física dos atletas, algumas contratações, e nós conseguimos um título. Muito difícil esse título. Bom, aí é o curso da FIFA, que lá nos Emirados, a Ali desde 2015. Isso, a parte de... Mas aí foi já foi o a sua segundo. primeira licença? Não, isso aí são 2 licenças que tem de preparação física pela FIFA, tá entendendo? É o nível que eles chamam de nível 1 e 2. O 1 é o mais baixo, depois vem o 2. E como eu já tinha um na Tunísia, porque para ir para a Copa do Mundo, você tem que ter nível, para eles chamam, para o staff, né? E na Tunísia, ele é muito próximo à Europa, então tem essa, como é que diz assim, o acompanhamento de tudo isso. Então, aí já foi o segundo curso que eu fiz, o último nível, na época, né? Da Federação dos Emirados, juntamente com a FIFA. Então, foi o término do curso de preparação física. Ela que te deu condições ou permitiu que você evoluísse até ponto de chegar numa Copa do Mundo? Isso. Não, eu já tinha feito o primeiro curso na Tunísia. Sim. Por isso que eu fui para a seleção da Tunísia, tá entendendo? Aqui já foi lá nos Emirados. É como se eles fizessem um update. Você tem que estar sempre fazendo os cursos para ir renovando algumas coisas novas. Você tem que estar sempre atualizado, entendeu? Tem Isso mais aí. foto? Aí foi no Japão, já num jogo que nós empatamos. Aí já é na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, com a Bélgica. Vários jogadores hoje são treinadores lá nos Emirados, no caso o goleiro lá. Mas tem muitos jogadores aí também que hoje é treinador na Alemanha, como o Rata Traverso, não, é o... Esqueci do nome dele. É um zagueiro bem alto, ele moreno, inclusive ele cortou, como é que se diz assim, aquelas coisas, treinador moreno, essas coisas, tudo lá na Europa, né? Principalmente na Alemanha. Então, ele hoje é treinador e era o nosso jogador na época. Aí foi um estágio que nós fomos fazer em Amsterdã, na Holanda, e nós visitamos vários clubes lá. Esse clube era o clube do Sem Ajax, treinamento, né? o Ajax. Na época tinha o Rata Trabelsi, que era o lateral direito, ele era nosso jogador da seleção e do Sfax. E nós passamos vários dias lá, tanto no Ajax como no Vitesse. Tem costume de sair para outros centros? Porque esse ano aqui o Fortaleza foi para os Estados Unidos, o Atlético Mineiro foi e tal. E Edmundo, eu não vejo muito costume. E eu vou falar uma criticazinha sobre isso, mas eu quero que você primeiro fale se Professor, existe costume disso. Desde o primeiro clube na Tunísia, todo ano se sai do país para fazer pré-temporada. Então, foram o quê? 18 anos na Tunísia, ou 13 anos na Tunísia, 18 anos. Todos esses anos nós fizemos pré-temporada. E dificilmente fazemos no próprio país. Então, sempre sai para o país da Europa. mesmo, Por quê? cara? Porque os países africanos, Tunísia é na África, então muito calor. Então, os meses de julho, agosto, é difícil você fazer treinamentos. Então, tudo isso, todas as equipes eles viajam para o Vamos já comentar sobre isso, viu? Falar sobre essas coisas da importância ou não. Bom, aqui é uma das adaptações que eu agradeço a Deus. Eu só trabalhei com um treinador brasileiro em todos esses anos. Aliás, 2 eu vou citar depois.
o Dutra, que foi quem me levou. Sim. Então, toda vez eu tive que me adaptar. Aqui é um treinador marroquino, ali é um espanhol, aqui é da Croácia e aqui é o Buzaïn, é da França. Então, geralmente não, praticamente todos os anos. Naquele clube do Rata, que eu fui campeão a última vez nos Emirados, o Paulo Comelli chegou. Começou mas depois o Paulo Comelli saiu e entrou outro treinador, tá entendendo? Então, já foi no finalzinho, no início e no final que eu trabalhei com os treinadores brasileiros. Você tem mais foto? Pronto. Então, veja o seguinte. Pelo que você mostrou aí, né, pelas suas passagens, né, você falou muita coisa em relação a essa experiência, essa prática que você teve, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil. Isso é de uma importância muito grande para nós. É como eu disse para você, comentei agora aí, falando assim, eu tenho uma crítica sobre isso, né? Se nós temos hoje um centro de treinamento tão importante, tão bem equipado, o Brasil praticamente, se você todos os clubes brasileiros hoje, Atlético Mineiro, Cruzeiro, você vai para os clubes brasileiros, Corinthians, os caras têm um centro de treinamento hoje que cabe um mundo dentro deles, né? E é equipado e eu já visitei vários desses clubes que eu estou te falando, e alguns amigos meus também, que eu fui aqui presidente do Sindicato dos Treinadores, então a gente se reunia na CBF, a gente se reunia no... Fui coordenador da base do Ceará Sporting Clube, quando eu era chamado, era para ir lá para a CBF, era para o Rio, para fazer reuniões e contatos, para poder melhorar esse futebol brasileiro. Eu tive umas oportunidades muito boas e conheci muita gente. E a gente visita, né, como o André Figueiredo, que era coordenador da base do Atlético Mineiro, assim, professor... fizemos uma reunião lá na Toca da Raposa, né, do Cruzeiro, e a amizade é muito grande dos caras, né? Sempre são, né? Dos profissionais sempre ganham. A briga é exatamente dos torcedores, daquela paixão que eles têm, mas os profissionais não são assim. Então, nós fizemos a reunião na Toca da Raposa, né? Almoçamos tudinho e depois nós saímos a convite do André Figueiredo para ir conhecer a cidade do Galo. Aí o cara mostrou um equipamento, cara, que hoje eu estou vendo nos lugares, mas isso foi há 10 anos atrás, cara, estou falando, 15 anos atrás, entendeu? Então, quer dizer, a gente vê hoje as coisas tão modernas, tão evoluídas, e ainda tem que sair do seu país para ir para o outro, fazer uma pré-temporada. Então, fique à vontade para você falar de todas as importâncias da pré-temporada e das necessidades que são feitas. Não é uma crítica que eu faço assim, mas da minha ignorância, né? E do seu conhecimento você vai fazer para a gente. Professor, eu fico... É a primeira Fica à vontade, usa todos os expedientes mesmo, assim, o que é bom, o que é ruim. Eu faço, todos os anos que eu tive fora do Brasil, muitos deles me convidam, não quero citar nomes de jornalistas, radialistas também, para me dar uma palestra. Mesmo na universidade, eu disse, não, eu prefiro ficar quieto em casa mesmo. Aí nós conversamos, então... Eu vejo assim, Tunísia, logo no primeiro ano, a necessidade de sair do país para se treinar. Por quê? O calor imenso, 40, 45, mas não é como aqui, que você tem a maresia, tem esse clima agradável, tá entendendo? Lá é seco, lá é... Aí se você diz assim... Mas tem um centro tão importante ou tão bom ou não? É não, só o clima? Eu estou falando na época, só né? Na época ele não tinha... Hoje o Etoile é uma potência também, ou esperança de centro de treinamento. Mas mesmo que tenha, eu até entendo na época, nós vamos chegar lá. O calor imenso. Então, é praticamente impossível, impraticável você fazer treinamentos físicos no calor. Está entendendo? Então, o que é que eles fazem? Mesmo os cavalos do sheik, os camelos, eles levam para a Europa por causa do calor que é imenso. Está entendendo? Então, as equipes saem da Tunísia e vão para a Europa. Está entendendo? Ou então para outros países próximos também. Por quê? Por causa do clima. Nessa época, em julho, agosto, na Europa já está o frio. Está entendendo? Então, você tem condições de fazer treinamentos, 2 vezes por dia, até 3 vezes. Tem treinadores que querem que trabalhe 3 vezes por dia. Se faz, mas no país, na Tunísia, é impraticável. Então, mesmo que tenha um centro de treinamento adequado, com todas as necessidades que o staff precisa. Então, se sai do país, está entendendo? Até hoje, lá nos Emirados, toda a equipe sai, a não ser que a equipe esteja com problemas financeiros ou com problemas de locação, de conseguir centro de treinamento na Europa. Vou fazer um parêntese na sua explicação aí. Então, quer dizer que o que o Fortaleza fez sair aqui do Brasil, além da situação econômica, ou seja, do combinado, né, de forma financeira, foi também propício, né, ao desenvolvimento de uma pré-temporada, mesmo tendo hoje um centro equipado todinho, mas para eles é de uma importância muito grande para uma temporada. Porque o Brasil, meu filho, a temporada é de 60, 70 jogos. É meio complicado essas temporadas curtas, porque geralmente os cientistas, os estudiosos em performance, fisiologia, eles avaliam entre 4 a 6 semanas para uma pré-temporada. Sem falar
No nosso caso, nós não chegamos de férias e já viajamos. Não, não tem isso. É uma semana de avaliação médica, avaliação física, depois eu posso comentar um pouco da avaliação física, para depois você começar a pré-temporada. Como é que você volta de férias e uma semana já viaja? Qual o estado dos atletas? Quem treinou, quem não treinou? Está entendendo? Qual o estado físico deles? Está machucado? Então, você vai gastar dinheiro. Você não sabe como é que ele voltou das férias, Exatamente. Né? Você tem que fazer avaliação, então, né? lá nos Emirados, na Tunísia também é assim, os atletas chegam, você faz um trabalho de preparação para a pré-temporada. Então, são treinamentos leves, são trabalhos aeróbicos, fortalecimento. Enquanto isso, o departamento médico faz as avaliações laboratoriais e você vai fazendo suas avaliações. Isso nem 24 horas, né? Primeiro, você tem que cadastrar todos os atletas, computador, preparar toda a anamnese do atleta, preparar os GPS individuais de cada atleta, data de nascimento, frequência cardíaca, massa, mínimo, tudo. Tem todo um protocolo por trás. E na minha época não tinha fisiologista. A gente fazia tudo isso. Também não tinha GPS, mas a gente tinha outras maneiras. Tinha o polar sensei, que só dava frequência cardíaca, que são o controle de cargas externas. Que você tem um controle de cargas externas, então tudo para você sair com o atleta, para ir para uma pré-temporada, tudo isso tem que ser preparado. Tá entendendo? Não é fácil, assim, é onde nós trabalhamos muito. Você falou aí do GPS, tá certo? É lógico que com a minha ignorância, apesar de eu ter trabalhado já futebol, né, e também com fisiologista e tudo, a gente já entende um pouco da coisa, mas muita gente trabalha no futebol e não entende, né? A não ser que pesquise e leia, né? Mas não ouvindo assim um profissional que tem a experiência e a vivência que você tem. Esse GPS colocado, ele mede o quê? E o que é que dá de resultado para você entender por que é que ele está usando aquilo lá? Porque todo jogador hoje tem... o GPS não atual, tem ninguém que entra em campo sem ele, né? O GPS atual, ele te dá tudo, como se fossem os carros de corrida de Fórmula 1, tá entendendo? Ele te dá tanto controle de cargas externas, como eu digo, por exemplo, frequência cardíaca. A frequência cardíaca está no máximo, aquele atleta deu 2, 3 tiros rápidos, ele precisa de tempo para respirar, tá entendendo? Então, são cargas que você pode... Mas tem as outras cargas, quantos sprints ele fez... Está entendendo? Qual a distância dos sprints que ele fez, qual a distância percorrida no jogo ou no treinamento. Então, tudo isso é individual, porque se você faz um treinamento com bola, por exemplo, mini-jogos, e o atleta já chega com a frequência cardíaca lá em cima, tem alguma coisa. Ou a parte de condicionamento, está entendendo? Ou o treinamento foi intenso demais. Então, tudo isso tem que ser balanceado, tudo isso tem que ser preparado no teu GPS, porque o GPS ele é individualizado. Então, o jogador negligencia mais treinamento, né? Não, antigamente tinha jogadores que tiravam o GPS durante o jogo, tá entendendo? Quando você só controlava a frequência cardíaca. Sim. Aí que aquilo lá incomodava, tá entendendo? Aquela fitazinha, ele tirava e jogava lá, e não é assim, depois nós fomos mostrando para o jogador da importância. Aí tivemos que multar atletas que tiram o GPS, porque tem uns que querem enganar, fazer aquelas coisas todas, tira. Quando não era a cintura, era no relógio, no frequencímetro. Ele apertava o botão e parava. O GPS seria uma caixa preta para entender? Vamos dizer que sim. Isso. Porque no avião, né, você entende todo o histórico que aconteceu. Então, o GPS hoje ele te ajuda muito. Tudo o teu atleta tem lá. E você compara as fases do planejamento, período básico, ou na pré-temporada, quantos quilômetros ele fez, nos jogos, quanto é que ele atinge, está entendendo? Porque, de repente, para você correr 10 quilômetros, e o outro atleta corre 10 quilômetros, mas se você for ver, são intensidades diferentes, qualidades diferentes. Metodologia de jogo, o modelo de jogo do teu treinador, é pressão alta, ou é uma equipe que joga mais em contra-ataque. Então, tudo isso você vê no GPS, o comportamento do teu atleta dentro daquele treino ou jogo. Então, são esses controles. Caramba, é muito importante isso, sabe? Então, quer dizer que hoje o preparador físico de um clube de futebol ou de qualquer área desportiva não pode ser simplesmente um preparador físico, ele tem que ser um mestrado, tem que ser um doutorado, tem que ter um doutorado, ele tem que ter esses conhecimentos, né, para que possa passar para o treinador e com o doutor também. É um trabalho de conjunto, tá entendendo? Na minha época não tinha fisiologista, então nós fazíamos isso tudo. Então, a vinda do fisiologista no clube, que só no Rata que eu consegui trabalhar com uma pessoa que eu conheci na Líbia, que ele tem doutorado, está fazendo doutorado, e como eu estou fazendo meu mestrado, a gente conversava muito, então ele veio trabalhar comigo, então já me ajudou. Ele ficava responsável só pela parte de GPS, eu com ele controlando os treinamentos. Então, se faz muito necessário hoje. Veja só o seguinte, eu trabalhei com um fisiologista, eu me lembrei agora que da outra vez eu falei aqui, que tinha esquecido, é o Lucas Wosk. Lucas Wosk, ele tinha vindo de Minas Gerais, acho que tinha feito a sua base preparatória no Cruzeiro Sporting Clube, e foi contratado para o Ceará Sporting Clube, se eu não me engano, em 2010. Foi em 2010 que ele esteve conosco. Acho que ele já estava em 2010. Não, acho que foi em 2010. Ele iniciou com a gente, disputou o Campeonato Brasileiro e tal. E eu comecei a olhar para o Lucas, um garoto, entendeu? Acho que ele, talvez ali 23 anos, 22 anos e tal, 25 anos no máximo.
Eu não sei hoje onde ele se encontra, né, qual clube ele trabalha, mas pela cancha dele, pela experiência dele, pela exigência dele. Para você ter uma ideia, o Evandro Leitão fez uma sala de fisiologia para ele, cara, para ele trabalhar em cima da importância que era naquele momento, em 2010. Cara. Nós estamos falando em 2025 sobre isso. 15 anos. A diferença é muito grande. Para naquela época existia um contraditório, né, em algumas situações, porque nós éramos mais práticos, né, mesmo formados em educação física, mais práticos e não tinha essa bagagem de ter essa... E ele não, ali, cara... A parte científica do treinamento, científica, né? lutando, brigando por isso. Ele só permitia... Eu e o Dimas Filgueira fazer certo tipo de treino, depois que ele dizia, só tem 15 minutos para isso, só tem 20 minutos para isso, não pode fazer tanta repetição, porque nós éramos práticos nesse sentido assim, de repetição, achar que ia... né? Porque, professor, os fisiologistas, quando eles entraram nos clubes, eu digo lá pelos Emirados, que eu conheci, não trabalhei com eles, mas eu conheci, eles já chegam na sala do departamento técnico, da comissão técnica, e jogam assim umas 50 folhas para o treinador, às vezes, ele diz, que é isso? Ninguém joga mais bola, não, como o Mário Juliato, que dizia para a gente, o importante é a bola entrar, essa parte científica. Então, o Mário Juliato era assim. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, você tem que levar para o staff, a coisa, para o treinador principal, coisas bem filtradas. Você chega com muitos dados lá e diz, quer saber, isso aí é para o preparador físico e para o fisiologista discutir e balancear as cargas de treinamento. Está entendendo? O treinador não está preocupado com muitas dessas coisas. Então, e no GPS... ele te dá todas essas informações, mas você escolhe o que é que você quer que saia nos relatórios. Eu não quero distância máxima, eu quero ver o número de repetições de sprint, qual a distância que ele chega no limiar anaeróbico. Então, você tem a capacidade de configurar o GPS dentro das suas necessidades. Está entendendo? Veja só o seguinte, em 94 nós fomos campeões juntos pelo Ferroviário Atlético Clube, tá certo? Eu, treinador de goleiro, você como preparador físico, né? Fisiologia não era tanta coisa que se cobrava, eu queria naquele momento, naquela época. E em 96 eu comecei minha carreira como treinador em equipes profissionais, porque eu já fazia isso na base há alguns anos, você ter uma ideia, né? Em 91, 92 eu levei Jardel, fui para a Copa Rio, tá? O Ferroviário nunca tinha saído do estado do Ceará e fomos disputar uma Copa Rio, tá? Aquele negócio todo, e revelamos vários jogadores. Beleza. Eu era treinador de futebol, mas estava ali como auxiliar treinador de goleiro. Em 96, eu digo assim, sabe uma coisa, eu vou buscar outro caminho. Se eu ser treinador de goleiro, só treinador de goleiro, não vai servir para mim, não. E treinador de base. Então, eu fui para o Esporte Clube Limoeiro como treinador. E daí diante não parei mais. Então, foram 96 para cá, 96, 4, 25, 30 anos, né? Praticamente assim no departamento profissional e base, indo e voltando para os clubes. E como já tinha alguns anos já de base, né? Desde eu comecei em 89, foi a primeira vez que eu fui dirigir algum clube, que foi o Ferroviário Atlético Clube mesmo, na base. Né? Foi aí eu comecei uma carreira de treinador. Já tinha alguns clubes do interior, do subúrbio, tudinho e tal, mas... Então, o que acontece é o seguinte, nesse tempo todo, a gente passa por muitas experiências, muitas vivências, né? E não vê tantas importâncias em certas coisas. Então, para a gente passa a ser aquele treinador prático, né? Que a ciência hoje está mostrando que não se pode ser assim. Então, a gente usava linha de zagueiros, meio de campo e atacante. Hoje não existe mais isso praticamente. É uma zona que você vai ali defensiva, intermediário ou meio de campo, né, e ataque, né? Então você coloca ali praticamente tudo numa zona só, porque muitas vezes hoje a gente vê, você sabe disso, na minha época, nossa época, a gente tinha essa distribuição dentro do campo todo. Hoje em dia todos eles estão da linha do meio de campo para trás. É o modelo de jogo, os modelos de jogo. Aí o que é que eu quero chegar para você? Esse atleta que tem esse potencial de jogar no meio de campo, ele fazer isso, tá certo? Jogar só numa zona, ou defensiva ou ofensiva. Né? Porque de armação, praticamente, hoje, o futebol quase não tem mais. Né? Aí, o que o fisiologista tem de importância nesse desenvolvimento? Porque eu vejo o seguinte, eu não sei se a preparação física, Moreira, foi responsável por tirar os grandes talentos do futebol para jogar, porque eles não correm, eles não dividem, né? Eles mais enganam dentro de campo, mas eles têm uma arte fora de série. Mas teve que tirar eles da equipe. Por quê? Porque a arte dele não cabe mais. Né? Eu vou dizer assim, na nossa época, um jogador conhecido, acho que ele foi até seu atleta, Mazinho Loyola. Então, o Mazinho Loyola, ele tinha a capacidade aeróbica, anaeróbica muito boa.
Porque, assim, quando você faz as avaliações... E era natural dele, né, cara? Isso, você faz avaliações dos atletas. Eu não vou entrar muito na fisiologia, mas tem as fibras, né? 1, 2 e a 3. E tem uma que você pode trabalhar para pender aquela parte do atleta mais para a parte aeróbica ou mais para a parte de força ou velocidade. Então, tem uma fibra que é treinada, que é treinável, né? Isso. Então, você direciona os treinamentos mais para aquele atleta ter um pouquinho mais de força ou explosivo, um atleta mais de resistência, né? E o Mazinho Loyola, na época, nas avaliações, o pessoal ele não para, corria o tempo todo, como o Edmar, como o Ivanildo, o pessoal de meio de campo. Então, o que era aquilo ali? São atletas que têm a fisiologia diferente dos outros. Está entendendo? Então, isso já foi mudando, já foi mudando. E tem influência na preparação física, tem de acordo com o modelo de jogo do treinador. O treinador que gosta de trabalhar equipes em contra-ataque, então você tem que trabalhar as equipes mais direcionada à parte específica do que o teu treinador gosta. Tem treinadores que gostam do duelo, mas atletas, então tem que ter atletas fortes. Já tem atletas que não gostam de duelo e levita o mano a mano, tá entendendo? Então tudo isso é treinado. É lógico, isso cabe ao treinador decidir quem vai jogar, quem não vai. Por isso vai. que geralmente os treinadores têm a comissão dele. Eu levei muita sorte lá nos seminários que eu fiquei fazendo parte das equipes. Eu não trabalhei em muitos clubes assim. Sim, muitos clubes, mas eu ficava muito tempo nos clubes. Sim. Então se saía o staff principal, o treinador principal, e ficava eu e o treinador de goleiro. Então, nós éramos praticamente funcionários dos clubes. Então, quando um treinador chegava, eu já tinha tudo nas mãos. Eu disse assim, qual é o seu sistema de jogo, como é que você gosta de jogar? E eu dava as dicas, olha, esse jogador faz isso, isso então, não faz. Então, o Fortaleza Sporting Clube, hoje no estado do Ceará, está fazendo a coisa mais certa. Está com 4 anos o mesmo treinador. Não sei se é a mesma comissão técnica, mas eu acho que sim. Eu acho que os mesmos profissionais, ou se mudou é uma peça a outra ali. E isso tem uma importância ajuda muito, grande. Edmundo, porque eu, falando da parte de preparação física, ajuda porque você tem todos os jogadores lá na sua mão. Você sabe, então chega um treinador novo, você diz, olha, esse atleta, as qualidades físicas dele, tudo, como é que ele se posiciona no jogo. Tanto isso o pessoal também que faz as análises, né, os analistas. Então, nós damos para o treinador todos esses subsídios para ele, tá entendendo? Se ele vê a necessidade de uma contratação, alguma coisa. Mas o treinamento físico é orientado, geralmente, na parte específica, para aquilo que o treinador quer. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta, dando uma importância muito grande. Eu tenho certeza que todo o pessoal que está assistindo a nós, vamos voltar aí 1 milhão de pessoas, veja só o seguinte, o atacante, hoje ele não é mais um atacante finalizador. Ele participa da marcação, da saída de bola, ele participa do envolvimento, ainda faz pressão no adversário e tal. E essa resistência para um homem que tem que finalizar. A perna não já está pesada, não? Realmente, mas é isso que vem a parte de condicionamento e o controle também dos nutricionistas, daqueles atletas, a suplementação, que é muito importante hoje. Principalmente aqui no Brasil, se joga 2 vezes na semana, sem contar com as viagens, noites mal dormidas, está entendendo? Então, tudo isso tem um suplemento. Tem atletas que, dependendo da hora de voo, ele está lá fazendo tratamento. Tá com e o voo é muito estressante, né? Porque o voo, exatamente, sobe e desce de avião, principalmente os voos internacionais, que são mais à noite, você perde a noite de sono. Quando nós fomos para a Copa do Mundo do Japão, nós tivemos que fazer um jogo 2 dias depois que nós chegamos, depois um fuso horário quase de 12 horas, está entendendo? É complicado, tem toda uma adaptação nesse jogo. Imagine aqui, você sair do Sul para vir para o Nordeste, para ir para o Pará, não é fácil, entendeu? Então, essa parte de condicionamento físico do atleta, movimentar o campo todo, tudo isso é trabalhado, porque no momento que ele vem aqui embaixo, rodar um pouquinho aqui com os volantes, tem os meias que passam, tem os laterais que passam, o importante é o campo estar ocupado, dentro da metodologia do treinador, do modelo de jogo dele, tá entendendo? Muitas vezes você está mais embaixo... Fica muito bloqueado, né? Por isso que a gente não vê a arte funcionar, né, cara, do esporte, e você falou também na parte técnica, o que houve? O que houve é o seguinte, que o Brasil quis copiar muito o futebol europeu naquela época, que já mudou. Quando o Guardiola foi do Barcelona, começou o trabalho para a Alemanha, eles, no início ele não teve tanta facilidade assim, porque na Alemanha eram jogos diretos, zagueiro era bum, 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 era jogos corridos, chutão, e ele foi cadenciando mais, trabalhando, então conseguiu mudar no Bayern também, então eram equipes que jogavam muito direto, quer dizer, ele influenciou isso aí também, que tem que respirar, um passo, outro volta, então tudo isso... é o treinador. Então, como o Brasil quis copiar... Mas o mundo todo já está assim. O Guardiola conseguiu fazer o mundo, cara, jogar da maneira como ele estava colocando. Exatamente. Cara. Interessante. E você diz assim, e os nossos talentos? Quer dizer, é porque hoje ficou muito robotizado os treinamentos também, está entendendo? Você tem treinadores que eu vejo, ele tira a criatividade do atleta. O atleta domina aqui, quer fazer um mano a mano, um duelo. Então, não, tem que tocar, toque e passa. Então, ficou... E aí, a liberdade do atleta de filtrar e encarar? Mas, Moreira, veja só o seguinte, queira ou não queira,
eu digo a gente, mas que eu não sou mais treinador, né? Que já faz alguns anos que eu já larguei. Eu não quero, eu quero viver com minha família. Então, não quero mais ter dor de cabeça com essas coisas. Então, veja só o seguinte, essa imposição e colocação, né, de ser desse jeito, assim, assado, é o tempo de hoje, cara. Aí como é que você pode fazer funcionar como era antes, se hoje é assim? Aí fica difícil você chegar e ficar cobrando outra coisa. Ainda tem treinadores que cobram para ser como era antes? Tem. Inclusive lá fora, muitos treinadores gostam do jogador brasileiro, que o jogador brasileiro faz a diferença da qualidade. Mas só que quando... Hoje chama-se quebra-linha, né? Exatamente. O jogador europeu, eles ficam robotizados. Toca passe, vai, espaço vazio, toca bola. Quer dizer, mas não tem mais aquela individualidade, tá entendendo? Fazer 1, 2 e tocar, jogador leve. Não, muitas vezes você diz, o jogador quer aparecer. Não é, que ele é técnico. Aí tem muita gente que diz assim, ele é muito fraco, sei o quê, qualquer coisa está caindo no chão. Então, gosta de aparecer. Então, não é bem assim. E tudo isso é questão de diálogo, de chamar o jogador e conversar com ele. Olha, é assim, assim. Nós tivemos um jogador, o Wander, no Agimã, que o pai dele é treinador do Flamengo, nas categorias de base do Flamengo. E ele se adaptou demais. Um jogador altamente técnico, mas raçudo e leva para cima, que realmente está difícil de encontrar jogadores assim. É porque hoje muito contato, porque o espaço é curto, né? Então fica muito contato, né? Eu lembro nos estudos que eu tinha, e quando você falou do nome Guardiola, eu estudava, e o Guardiola dizia nas entrevistas dele, os caras não estão entendendo, eu falo com intensidade, eles estão fazendo intensidade física, mas eu estou falando a intensidade técnica. Movimentação de bola. Movimentação de bola, a bola tem que rolar mais, tem que tocar mais, a qualidade do domínio, do controle, para poder a bola seguir com mais rapidez, né? Que era muito lento, quer dizer, dominava, ficava, o adversário vinha, se posicionava e tal. Então, quebrar isso, né? Então, essa é a intensidade. Então, eu verificava isso, né? Eu olhava assim, eu digo, o cara está pedindo isso e os caras estão indo por outro lado. Mas hoje, veja só o seguinte, ontem eu estive, depois que eu cheguei do trabalho à tarde, aí à noite eu fui assim, não, vou ver uns jogos. E, coincidentemente, jogou Atlético Mineiro no mesmo horário de Fortaleza e Ceará, Atlético Mineiro e Atlético. Campeonato Mineiro e Copa do Nordeste, né? Tinha outros jogos que teve antes, Sampaio e América, foi 2-2, Copa do Nordeste, né? Não deu para ver bem, muito molhado, chuvoso, né? Assim e tal, aí ficou aquela correria maluca. E eu digo assim, os 3 jogos, eu olhava um pedaço de um pedaço de outro, porque eu queria entender isso. Mas os 3 da mesma intensidade de velocidade. As equipes, Moreira, do mesmo jeito. Tanto fazia a equipe menor com a maior, no caso Ceará e Fortaleza equilibrado, né? Sampaio e América equilibrado, mas Atlético e Atlético Mineiro, a diferença é muito grande de estrutural. Mas mesmo assim jogar do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma pegada, tanto que quase houve um empurra-porra, que desequilibrou foi o talento do Hulk, né? Não, é uma jogada rápida, se faz a... driblou e... se o cara dá um drible, ele saía com bola e tudo. Ele não, ele driblou o goleiro, cara, praticamente dentro da pequena área e não deixou a bola sair e ainda chutou com o pé direito, que ele é canhoto, né? Eu vejo assim, Edmundo, tudo isso tem que ser conversado com o atleta. O atleta brasileiro pega a bola e quer praticamente resolver tudo isso sozinho. E ele não é corrigido nas bases, que é um trabalho coletivo. Sim. Tem um momento, tem a área do campo para ele fazer essas jogadas, tá entendendo? Então, quando o Guardiola fez esse trabalho, tem aquele volante meia que é da Croácia, que é muito bom. Então, quando tem jogador... Não, é o Modric, isso. Ele dá intensidade, mas como é que ele dá intensidade? Dificilmente você vê ele individual. Aqui faz um passo longo, já se posiciona. Então, fez o passe e posiciona no espaço vazio para receber a bola. Então, no momento que a bola gira para um lado e os outros se movimentam no espaço vazio e o outro encontra esse jogador nesse espaço vazio, então isso aí gera a intensidade. A intensidade não é você pegar uma bola aqui no meio e sair sozinho com ela. Não, é a movimentação rápida e os jogadores movimentam, como você falou no início, o bloco. Hoje o futebol está mais jogando em bloco, não é isso? Sim, é. Ofensivo, defensivo, fecha, mas as posições mudam. Exatamente isso, nesse rodízio de posições. Isso aí que dá intensidade ao jogo. Hoje existe a possibilidade do goleiro estar praticamente na intermediária defensiva, não na área, na intermediária exatamente, defensiva. Fazendo coberturas. Porque o time está todo do meio de campo para frente. Exatamente. Então, quando praticamente a bola... 21 jogadores no quadrado. Quando eles querem rodar a bola que volta do meio de campo, o goleiro está ali quase na meia-lua do campo para dar sequência ao campo e não abrir o campo. Porque se ele fica lá dentro da linha, da grande área, e quer dizer, volta todinho, o jogador vai se movimentar mais. Então, quando ele aperta, diminui os espaços, que a bola é voltada nele, ele já vira para o outro lado. Tá entendendo? Então, isso é intensidade. Em épocas passadas se retornava, qualquer atacante se retornava, mas no seu setor. Isso. Né?
Por exemplo, assim, você tinha um atacante pela esquerda, ele no setor dele, ele brigava pela bola até conquistar a bola. Mas os outros não vinham, não. Hoje tem que vir todos. Para fechar os espaços. Dificultar o passe, né? Dificultar a movimentação do adversário. Os laterais não jogam mais tão abertos, são fechados, né? E isso para diminuir os espaços. O espaço frontal ao gol, né? E outra coisa, a movimentação... E mesmo assim ainda acontece, né? O chute e tudo, né, cara? A movimentação sem bola é importante. Quando você fecha um espaço, aí quando a bola chega em determinada área, você já está fechado ali, tá entendendo? Então, antigamente o jogador só se movimentava com a bola no pé. Fiz o passe e ficava por ali, andando ali. Não é mais assim. Moreira, veja só o seguinte, eu queria chegar num ponto que você foi a uma Copa do Mundo, né? Você tem um currículo de 2 Copas do Mundo. Uma você não teve que participar, porque teve que ficar dentro do clube e tal. Isso, foi no Esperança que nós fomos para a Copa do Mundo 2000 lá para o Japão, e o Esperança eu tinha 9 jogadores da seleção nesse clube. Então eu fazia as duas coisas, a seleção e o clube. Ficava fácil para mim, né? E, inclusive, esses jogadores, nem falamos isso, os jogadores quando vai de férias, ele tem um tempo, uma semana, para não fazer nada. E depois ele tem um pré-treinamentozinho para quando ele voltar para a pré-temporada, ele não está mais zerado, tá entendendo? De cargas de treinamento. Então, isso facilitou para mim. E nós fomos para a Copa do Mundo do Japão, fizemos uma pré-temporada na França. Depois da França, nós fizemos outra no Japão, na cidade chamada Nara, para depois começar as competições. E na Copa da França eu fiz toda a preparação também, mas faltando uma semana o presidente não deixou ir porque eu tinha que preparar aqui para uma Champions League de clubes, tá entendendo? Então era importante ficar no clube para o meu presidente, que eu se via a seleção, mas era ele que responsável. É mais importante o Campeonato Mundial de Clubes se classificar do que ir para uma Copa do Mundo. Então nós fizemos toda a preparação para a França, mas eu não pude participar. 2 perguntas importantes, né? E que da formação física e fisiológica, a Copa do Mundo hoje, né? Anterior e a de hoje. A gente vê que a seleção brasileira, quando faz a convocação, são jogadores de alto nível, jogam o mundo todo, mas quando chega na seleção brasileira não tem o talento que a gente sempre soube que tinha, né? E a outra coisa, a pré-temporada brasileira, ela é em janeiro. A pré-temporada europeia, asiática, é no meio do ano. Existe essa diferença de preparação, de formação? Existe, Edmundo. Infelizmente existe, porque o calendário europeu, eles começam no segundo semestre, né? Setembro, outubro começa. Sim. Então, ele chega no mês de abril, maio, já está terminando e chegando às férias. E o Brasil não, o calendário brasileiro é diferente. Ele termina, se eu não me engano, 5 de dezembro, né? O último jogo, dia 10, por aí. 5 de dezembro e 5 de janeiro já está retornando. Janeiro já começa. E dia 15 já tem jogo. E dia 15 já tem jogo. Então, eu não vejo assim tanto essa pré-temporada, é muito curto isso aí, tá entendendo? Você corre muito risco de lesionar atletas. Para uma temporada, como eu te disse, teria que ser 4 a 6 semanas, vir uns jogos amistosos, a equipe voltar para o clima onde ele vai competir, e aqui é difícil, você joga no sul, joga no nordeste, diferentes temperaturas, fuso horário, então tudo isso influencia. Então, na seleção, no meu caso ficou mais fácil, porque eu tinha a base da seleção nos clubes. Tá entendendo? Eu acompanhava no Etoile, no clube africano, esses atletas, então eu tinha esses dados dele, ficava mais fácil como eu trabalhava no país. Já no Brasil, eu acho difícil, porque tem um leque muito grande desses atletas na Europa, né? Sim. São vários países e várias equipes diferentes, um joga na Rússia, outro na Espanha, o outro joga no Brasil, em vários estados, né? Então é complicado isso aí, tem que sentar e conversar sobre. Se fala muito, o Abel deu até palestras para o nosso curso de mestrado lá em Portugal, tudo a respeito do treinador do Palmeiras, que é português. Isso, o Jorge Jesus também. E uma coisa que se fala é o calendário. O atleta, ele é um ser humano, ele não é um robô. Por mais que tenha os suplementos, tenha hoje as roupas que você veste as calças para estar recuperando o mais rápido possível, tem água com gelo, aquelas câmeras, nos Emirados tem as câmeras lá que você entra lá, fica 20 minutos e já recupera muito, tá entendendo? Então, mas é difícil cobrar, por isso que tem que ter um plantel para poder você rodar essa equipe. Então. Porra, caramba, é interessante, né? Porque a gente está com a esperança, e houve aí nesses últimos dias aí, fizeram uma entrevista, acho que foi o Cafu, foi o Djalminha, acho que foi o Cafu. E o Cafu falou que na próxima Copa do Mundo a seleção brasileira vai ser a campeã do mundo. Aí todo mundo, porra, caramba, a seleção brasileira não está ganhando nada, não tem nem jogador de nível, não tem nada, o Rafinha aí que está despontando, né? O Vinícius foi escolhido agora o melhor jogador do mundo, mas é um jogador que na seleção brasileira até agora não deu um chute para ninguém, não dribla nem a sombra dele. Aí, quer dizer, isso a gente vendo, né? Então a gente tem uma ideia de que ele na seleção ele não é o que se espera, né? Então o que acontece?
Como é que você diz assim que vai ser campeão do mundo? Você acha que o Brasil tem esse potencial para chegar na Copa do Mundo, tá estourando? Não tá... Tecnicamente, nós temos atletas formidáveis, de excelente condicionamento físico, técnico, tudo, mas é assim, como é que ele vai ser usado na seleção? Porque no clube ele exerce uma função, tá entendendo? Ele volta pelo meio ou volta por fora, alguma coisa assim. Então, ele tem aquele tipo de... Eu estava até lendo há poucos dias, o treinador ele tem que extrair o que o melhor que o atleta tem. Se você está no clube, está habituado àquela movimentação, e quando vai para uma seleção é totalmente diferente, a função dele já é outra, aí já tem um jogador na posição que não precisa mais ele voltar, já tem outro ali. Então, o Dorival ele tem que... É um trabalho difícil, de comissão, de acompanhamentos nos clubes, para procurar trazer na seleção alguma coisa parecida com o que eles exercem no clube. Isso que você está falando aí, o Zico, né, deu uma entrevista, e ele falou sobre a utilização de alguns jogadores. Pô, como é que pode? O jogador passa o campeonato todinho jogando pela esquerda, aí na seleção joga pela direita, ele não vai ter rendimento. Até ele se adaptar, se encaixar, tudo. E a parte específica, já acabou o jogo. Né? E o Zico tem razão, né? Tem que jogar dentro da função. Completamente razão, clube, porque os treinamentos refletem o jogo. Se ele joga ali, por exemplo, nas laterais, volta por dentro, aquilo ali ele é treinado na semana. Para chegar no jogo fazer isso, e mais um jogo, 2 jogos, faz uma temporada assim, vem para a seleção e com funções diferentes, é difícil se adaptar. Para a gente encerrar aqui esse bate-papo nosso, porque o tempo vai voando, cara, e a gente fica acompanhando ali, a gente dá uma dor de cabeça. Tanta coisa tem boa para a gente falar, mas a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que respeitar o nosso horário. A pré-temporada, ela tem quanto tempo útil para que você realmente tenha um jogador, para que tenha um semestre bem qualificado na condição física dele? Isso aí começa desde o final da temporada, né? Então, quanto tempo ele vai ter de férias, entre aspas, né? Então, ele tem que ter no mínimo uma semana sem cargas de treinamento para poder se recuperar, até de lesão mesmo. Ele passou uma temporada toda... Eu não entendi, toda sem carga, você quer dizer, sem atividade nenhuma física? Né? Para ele se recuperar, desintoxicar de carro, muitas coisas. Isso concentrado? Não, quando termina o campeonato. Sim. Quando ele termina o campeonato, ele tem que ter um tempo para ele tirar esse estresse, tá entendendo? Sei. De músculo, tudo descansar. E depois voltar normal. Se ele não tem esse tempo todo, ele vai praticamente emendar uma temporada na outra. E o preparador físico que vai administrar isso no início da temporada. Então, tem uma que a gente chama de desintoxicação. O atleta ele tem que desintoxicar, quer dizer, vamos varrer tudo aqui de toxinas, tudo, o músculo tem que descansar e começar as atividades devagarinho, com a parte aeróbica, tudo isso. Então, os cientistas dizem, esportistas, entre 4 a 6 semanas é uma boa tempo de você fazer uma preparação. Quando você não tem esse tempo, você faz algumas coisas básicas no início e no decorrer do início do campeonato você vai tentando equilibrar o que você procura levar esse atleta ao melhor da performance dele, porque tem atletas que vêm de clube, você não conhece o atleta, a parte fisiológica dele tem todo esse tempo, então não é fácil. Mas tem um pessoal de desenvolvimento de desempenho, né, que já traz esses dados para o preparador físico e já ajuda em coisas, mas é complicado você falar em pré-temporada quando você não tem um tempo hábil que seria de 4 a 6 semanas. Beleza. Antes de encerrar, eu queria fazer um pedido à nossa equipe de controle. Há possibilidade da gente ainda ver um vídeo para que o Moreira termine nesse vídeo? Acho que esse vídeo tem o quê? Tem 2, 3 minutos? Não, é pouco, é coisa rápida, é só uns trabalhos de agilidade. Isso aí foi nos Emirados, no Dafra Clube. Os trabalhos específicos de mudança de direção, de equilíbrio, que muitas vezes trabalho lado direito, esquerda, lateralidade. Então, alguns trabalhos. Você está buscando o que aí neles aí? Trabalho de agilidade e mudança de direção rápida, que é o ponto de apoio, às vezes na perna direita e perna esquerda, está entendendo? Então, a gente monta um circuitozinho simples mesmo. Ô, Moreira, hoje eu vejo nos trabalhos dos preparadores físicos, eles fazerem muito busca de velocidade, né? Então, tem alguns treinamentos que a gente até, dentro do core, né? É core que se chama? Core, né? Core, né? E você buscando essa performance de o atleta atingir uma velocidade melhor. Como nós falamos da intensidade, os jogos são intensos. Como é que o jogo é intenso? Como nós falamos, a bola é mudada de um lado para o outro no posicionamento dentro do campo, está entendendo? Repete, por favor, o vídeo lá. E esses atletas, exatamente, são esses espaços curtos. Ele faz o passo, vai para um lado e troca de direção, porque ele já vai esperar que essa bola chegue naquele espaço vazio, então ele já tem que estar lá. Então, esse trabalho e você precisa de força e velocidade. Um atleta de futebol hoje que não tem a força e velocidade, praticamente ele está fora do sistema normal do futebol moderno. E mesmo que ele não tenha muito talento?
Fica mais difícil ainda, né? Não é só a parte física Ele também. tem essa condição atlética, física, mas mas a parte talento. técnica, inteligência, é tudo isso. Tem que se enquadrar, né? Tem que Isso, se encaixar dentro de um perfil. É tanto que nós temos um aplicativo que controla essa parte do atleta. Após um treinamento, ele vai lá no telefone dele e diz como é que você está se sentindo, como é que foi isso. E pela manhã ele diz como é que você se acordou, está cansado, não está cansado. Isso chega para a comissão técnica 1 hora antes do treino e você preparou muitas vezes uma unidade de treinamento e viu que aquilo que você preparou não vai dar certo. Por quê? Porque aqueles atletas ainda não se recuperaram da carga de trabalho de ontem. Então tem todo esse controle também. Caramba. Moreira, a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo passou, né? Mas são muitas coisas importantes para a informação e formação das pessoas que estão nos acompanhando. Muito importante tudo isso. E outra coisa, né? A lembrança que a gente vai ter do profissional que você foi, o que você é hoje, e dos conhecimentos que você hoje tem, é muito importante. Tu está trabalhando? Tem algum clube ou não? Não, da pandemia. Mas está querendo? Quer fazer alguma coisa? Já faz um ano que eu dei uma parada, que eu estava construindo a nossa casa. E você voltou de vez para o Brasil? Foi, no momento sim. Então, nós não estamos querendo voltar, mas para ficar aqui sem fazer nada, você sabe que a gente tem sempre vontade de fazer alguma coisa. Então, eu vou aguardar até o mês de junho, julho, se aparece alguma coisa aqui pelo Brasil. Eu sei que o Brasil, veja aí um profissional a nível como você é. Senão, eu vou ter que... Eu tive 2 convites agora em novembro e dezembro para voltar para os Emirados, mas não era possível. Mas a partir de agora eu já estou disponível e vamos aguardar. Vamos torcer que dê tudo certo aí, porque profissional bom. Se eu estivesse trabalhando, já tinha lhe convidado já para trabalhar comigo. Ter um treinador com um preparador físico como você e só ganhar, só ser vencedor. Obrigado. Pessoal, eu queria, para encerrar aqui o nosso programa de hoje, né, pedir para vocês, não deixem de visualizar, de compartilhar, né, de dar seu like, né, fazer com que as coisas, e botar seus comentários também, muito importante. O nosso programa ele é gravado, ele não é ao vivo, então não tem um chat, né, que a gente possa ali trocar ideias e tal, mas através da conversa a gente pode repassar alguma coisa para vocês, tá certo? Depois vamos visualizar tudo que aqui passamos e quem sabe, numa oportunidade próxima, a gente trazer outra vez aqui o Moreira para que a gente possa acrescentar essa qualidade de podcast que nós fizemos, tá bom? Um grande abraço a todos. Peço a você, Moreira, que se despeça dos seus amigos, tá certo? Que eu aqui já estou me despedindo e espero que no próximo programa já nos acompanhe. Tá, eu quero agradecer a oportunidade, Edmundo, de estar trocando ideias, como você mesmo disse, nós não somos donos da verdade. Sim. O que foi exposto aqui foi experiências vividas, né? E você muda de acordo com, muitas vezes, na teoria, se troca alguma coisa dentro das necessidades. Então, foi um período de experiência e que é muito questionável, né? Então, tem várias metodologias de trabalho, muitas coisas diferentes. Você vai dizer é certo ou errado? Então, tá aí. Então, agradecer a vocês todos pela oportunidade e estamos disponíveis em outro momento, conversar e trocar novas ideias. Obrigado.